do Senhor e o que Ele tem para fazer em nossas vidas, nós vamos entender que o Senhor quer nos abençoar e que o milagre do Senhor, Ele vai acontecer em nossas vidas. Isso, basta nós entendermos que o Senhor, Ele não mede esforços para nos abençoar. Pode ser aonde nós estivermos. Nós podemos estarmos aqui, pudermos estar em outro estado, em outro país, mas se nós acreditarmos que o Senhor vai estar conosco, aonde nós estivermos, com certeza as suas mãos poderosas vai estar conosco, nos livrando de todo mal, nos livrando de tudo aquilo que muitas vezes o inimigo tem procurado ceifar a vida do homem. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, sempre vai estar conosco. Glória a Deus. Hoje é o último dia da nossa campanha, né? Um encontro desafiador, uma libertação poderosa. Quem de nós já não fomos libertos, né? Um dia, pelas mãos do Senhor? Quem de nós um dia não fomos resgatados pelas mãos do Senhor? Uma libertação poderosa, uma libertação onde nos tirou do mais profundo abismo, muitas vezes até mesmo de livramento de morte, né? Mas hoje nós estamos aqui na presença do Senhor para contarmos a vitória que Deus tem nos dado e tem nos amparado todos os dias, né? De nossas vidas. Nós estamos aqui para hoje a palavra do Senhor penetrar em nossos corações, sair daqui renovado e cheio da presença do Senhor. Porque esse texto aqui em Marcos, ele nos ensina muita coisa. Ele nos ensina que o inimigo, ele anda solto, ele anda em derredor nesse mundo. Mas o Senhor, Ele está conosco para nos livrar e para nos libertar de todo o mal. Vamos ler aqui o texto em Marcos, o texto da campanha, Marcos 5. Vamos ler a partir do verso 9. A partir do verso 9. Que diz: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. E o meu nome, porque somos muitos. E rogo-lhes encarecidamente que os não mandem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se dos despenhadeiros abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido
em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhes o que fora o endemoniado, que os deixasse estar com ele. Oh, glória! Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma noite estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida do Teu povo. Pai amado, Pai querido, nesse momento, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui, fazendo prodígios e maravilhas, operando na vida do Teu povo, curando, meu Deus, onde tiver, Senhor, uma enfermidade, onde tiver alguém, meu Pai, necessitando de um milagre, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, estender as Tuas mãos e que essa pessoa venha sair daqui, meu Deus, renovada, cheia do Espírito Santo e curada em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um texto onde fala de um homem, onde esse homem é um homem que está possesso, né? O mais interessante é que no verso 4 de Marcos, Jesus fala que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. É interessante que aqui o Senhor, Ele dá uma ordem para aqueles discípulos para passar para o outro lado. E o que nós podemos entender é que se Jesus está conosco, se Jesus mandou ali o seu discípulo passar para o outro lado, é porque Ele está com eles, iria estar com eles. Não importaria o que iria acontecer, mas o que importava era que eles iam chegar do outro lado. Poderia acontecer qualquer coisa, mas o que Jesus quis dizer é que Ele iria estar com ele. E Jesus deu uma ordem: passemos para o outro lado. Se Ele disse, é porque Jesus se responsabiliza. Pode ter certeza que nas nossas vidas é desse jeito. Se nós acreditarmos, se nós crermos que o Senhor sempre está conosco, pode ter certeza que pode acontecer o que acontecer, Jesus vai providenciar. Jesus vai estar ali no meio. Você vai chegar ao seu destino, porque Jesus está no barco. E se Ele está no barco, não vai ser uma tempestade que vai impedir de Jesus passar para o outro lado. Não iria impedir que os seus discípulos passassem para o outro lado. Porque Jesus falou: passemos para o outro lado. E se Jesus falou, é porque Jesus iria estar no barco. A Bíblia vai dizer que aconteceu uma tempestade, e naquela tempestade Jesus estava ali no barco descansando, estava ali dormindo. A Bíblia diz também tudo que ele estava dormindo e tinha um travesseiro, e ele estava lá descansando, dormindo.
Mas quando aconteceu aquela tempestade, os discípulos se apavoraram, ficaram com medo. E ali eles acordaram Jesus. E Jesus manda aquela tempestade cessar. E a tempestade cessou. E eles passaram para o outro lado. Eles chegaram do outro lado. Por quê? Porque Jesus estava naquele barco. E nós acreditamos também dessa maneira, que o Senhor, quando está conosco, quando nós colocamos o Senhor na frente dos nossos projetos, quando colocamos o Senhor na frente daquilo que nós necessitamos, precisamos, o Senhor, Ele vai fazer o milagre acontecer. A Bíblia vai dizer que entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Ou seja, Jesus tinha algo a fazer naquela cidade. Não iria ser uma tempestade que iria impedir o Senhor fazer esse milagre ali naquela cidade, de ter aquele encontro com aquele homem. Ele ia chegar lá. Não iria ser uma tempestade que iria impedir. Jesus, ele tinha acabado de enfrentar a fúria do mar, um mar furioso, onde, aos olhos do homem, jamais eles poderiam acalmar. Não tinha como eles acalmar aquele mar. Era uma fúria do mar. E ao enfrentar a fúria daquele mar, Jesus, quando chega ao outro lado, também ia enfrentar um homem furioso, onde também os homens não poderiam dominá-lo. Os homens não tinham poder contra aquele homem. Aquele homem já tinha sido preso, já tinha colocado, no dia de hoje, como quem fala, todas as algemas. E ele quebrava tudo, espedaçava tudo, a cadeia quebrava tudo. Ou seja, nem o mar, nem aquele homem poderia ser dominado por forças humanas, por forças do homem. Só Jesus poderia libertar aquele homem. Só Jesus tinha poder para parar aquela tempestade. Só Jesus. Porque tem coisas que é só Deus que pode fazer. É só Deus que pode resolver. Tem causas impossíveis, onde muitas vezes nós pensamos que não pode ser resolvida, que não pode ser solucionada, né, na vida do homem. Mas existe um Deus tão poderoso, capaz de fazer o milagre acontecer. E Jesus estava naquele barco. E aquela tempestade, aquele homem, foram subjugados por Jesus. Ou seja, foram acalmados, foram dominados por Jesus. Podemos entender que certas coisas, nos dias de hoje, se não for Jesus nas nossas vidas, se não for Jesus para resolver, se não for Jesus que nós entregamos as nossas petições, nossas orações à mão dele, se for pelo homem, não pode ser resolvido. E o interessante que Jesus chega a Gerasenos, né? Em Decápolis, né? Decápolis
significava 10 cidades, né? Que fazia parte de Decápolis. O interessante é que ali, naquela cidade ali, era uma cidade que era dominada pelos romanos. Os romanos tomavam conta. Aquela cidade ali, aquelas 10 cidades, que vocês forem pesquisar, eram cidades que eram abastadas, eram cidades ricas, não eram cidades pobres. Ali, os judeus não gostavam daquela cidade, porque era uma cidade onde ali eles tinham grandes criações de porcos, né? E os judeus, porcos para eles é imundo, né? Mas aqui nós podemos entender que para Jesus não existe isso. Jesus, ele não quer saber qual é o estado que se encontra aquela pessoa. Jesus, ele quer saber de libertar os cativos, de levar a palavra. Não é por causa de uma tempestade, não é por causa que existe um homem que esteja possesso, que Jesus vai deixar de chegar lá. Não. Porque para Deus, uma alma tem muito valor. Para Deus, uma alma tem muito valor. E Jesus tinha que chegar ali. Porque para Jesus não existe lata de lixo. Para Jesus não existe pessoas que não vai ser resgatada por Ele. Não existe. Não existe lata de lixo para Jesus. Todos aqueles que precisam do Senhor, Ele está lá para ser resgatado. Não existe causa perdida para o Senhor. Não existe causa perdida. Aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade, aquele homem não tinha o menor valor. Não tinha o menor valor. Aquele homem não tinha uma identidade. Aquele homem não tinha uma identidade. E aí Jesus, ele foi lá porque precisava de ter um encontro com aquele homem. Um encontro. Aqui no verso 9, a palavra do Senhor vai dizer assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Olha só, porque somos muitos. Meu nome é Legião. Olha só. Jesus fez uma pergunta para aquele homem, e aquele homem disse que o nome dele era Legião. Aquele homem, se ele tivesse no seu estado normal, ele poderia ter dito o nome dele, Paulo, Roberto, João. Poderia ter dito qualquer nome, menos que o nome dele era Legião. Menos que o nome dele era Legião. Glória a Deus, aleluias. Porque aquele homem, quando Jesus faz essa pergunta, ele não tinha uma identidade, estava cego. Era um homem que andava ali naquela cidade e as pessoas tinham medo dele. E ele diz que se chamava Legião. Em um termo militar, essa palavra legião é uma corporação de 6.000 soldados. 6.000 soldados romanos. Olha só. Ou seja, uma máquina, aqueles homens eram uma máquina de matar. Era uma máquina de destruição.
homens bem treinados. Os judeus tinham pavor aos romanos, porque os romanos eram homens muito maus. E aí nós podemos entender que aquele homem, quando diz que para Jesus, que o seu nome era Legião, nós podemos entender o quanto aquele homem estava possesso. Aquele homem tinha 6.000 demônios dentro do seu corpo. 6.000 demônios dentro do seu corpo. Olha só, 6.000 demônios destruindo a vida daquele homem. Aquele homem não vivia. Aquele homem tudo vivia nas cavernas, vivia no cemitério, vivia atormentado direto. E o termo legião, 6.000 soldados romanos. Era por isso que aquele homem tinha uma força terrível, quebrava tudo, porque ele estava possesso de 6.000 demônios que atormentavam aquele homem, todos os dias, toda hora. Ninguém queria chegar perto daquele homem, ninguém passava perto dele, porque tinha medo daquele homem. 6.000 soldados. Eu queria aproveitar e contar uma experiência que uma vez me aconteceu. Jesus, ele quis mostrar para aquele povo ali que as forças malignas, ela existe. Que a força maligna não é algo da nossa imaginação, é algo que existe, é algo que nós não podemos ver, mas ela existe. E muitas vezes, nós até passamos por algumas experiências de ver como eles existem. Eu queria contar um fato que, um tempo, né, o meu filho, ele namorava com a menina. E essa menina jovem, bonita, bem aparentada, trabalhava, estudava, entendeu? Mas quando a pessoa está cheia de demônios, possesso de demônios, na sua testa não aparece o nome. Não aparece o nome que aquela pessoa está endemoniada, que aquela pessoa está possessa, não aparece. O demônio também, ele sabe se esconder. O demônio, ele sabe se esconder. Você pode ver que os discípulos, né, não conseguiram, né, tirar o demônio do jovem, porque ele não estava apto a fazer, no momento, né, a cura daquele jovem. Mas, sim, aí ele namorava com essa menina e fazia já um bom tempo, né? E um certo dia, de madrugada, né, ele liga para a mãe dele, dizendo que a menina estava querendo matar ele com a faca. Ele deitado, dormindo, e a menina queria matar ele. Ele pegava, conseguia segurar ela, tomar a faca dela e tudo, e guardava e tudo, mas quando ele se descuidava, ela corria e ia pegar de novo uma faca para querer matar ele. E o interessante é que nesse tempo, ele se dizia ser ateu, não acreditava em Deus, né? Gostava muito de música, assim, de rock, essas coisas todas, né? E ele namorava com essa menina, e essa menina também era roqueira e tal, que nós todos. Aí aconteceu esse fato, e de madrugada ele liga e tudo apavorado, né? Aí ele, mãe, tudo, fulano, tu está querendo me matar, aquele negócio todo. Aí a mãe dele, por telefone, liga para ele, ora com ele e diz:
Você acredita em Deus? Aí ele naquele momento que estava passando, nervoso, e ali naquele momento, naquela situação, só eles dois, ele, mãe, acredito. Você nesse momento, faça uma oração comigo. E você vai chegar lá dela e vai chegar para ela e vai dizer, em nome de Jesus, sai dela. Olha só. E o interessante é que quando ele fazia essa oração nela, ela se acalmava, ela ficava calma. E isso foi a noite todinha, desse jeito. Ela querendo se manifestar e ele orando por ela. Ela querendo se manifestar e ele toda hora orando por ela. Quando amanheceu o dia, aí foi eu, a minha esposa e a dona Wanda lá na casa dela. Ela morava só. Interessante que quando nós chegamos lá, que nós abrimos a porta, que a gente foi entrando, que ela nos recebeu, essa menina já foi se manifestando. Ela já foi se manifestando na mesma hora. Na mesma hora, né? A minha sogra começou a orar nela, começamos a contar louvores, começamos a expulsar os demônios naquela jovem. E aquela jovem, ela passou, em média, eu acho que mais de meia hora deitada ali, para que os demônios pudessem ser expulsos daquela jovem. E foi expulso. O que eu quero dizer é que os demônios existem. As forças do mal existem. Nós não vemos aonde eles estão, só quando eles se manifestam através do poder de Deus. Só quando nós oramos, aí com certeza eles vão se manifestar. E eu quero dizer também que a palavra do Senhor é tão forte, que mesmo que você esteja em qualquer canto, mas se você agir no nome de Jesus, em nome de Jesus, eles não aguentam. Eles se retiram. Eles se retiram porque eles não aguentam a presença do Senhor. Eles não aguentam quando você começa a orar. Quando você começa a orar, eles não aguentam. Eles imediatamente, eles batem em retirada. Glória a Deus. No verso 5, aquele homem vai dizer mesmo assim, no verso 5. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ou seja, o demônio ele quer destruir o homem. Ele quer ver o homem afragelado. Ele quer ver o homem fora da sociedade. É isso que o demônio quer fazer na vida do povo. Ele não quer que nós tenhamos uma vida boa, agradável com o Senhor. Ele procura nos destruir. Ele procura que o homem venha estar mendigando, que o homem não venha ter um valor. E aqui no verso 5 é bem claro, andava sempre à noite e de dia clamava por entre os sepulcros, pelos montes ferindo-se. Ele mesmo se autoflagelava, ele mesmo se queria se destruir. Mas por que ele não conseguiu? Ele não conseguiu porque Deus tinha algo na vida daquele homem. Ele não conseguiu se matar porque Jesus ia ter um encontro com ele. Ainda faltava esse encontro com Jesus. Então não tinha como ele se destruir. Ele poderia querer até se matar, pular de um prédio, fazer o que ele quisesse, mas ele não ia conseguir porque faltava o encontro com Jesus. Ele iria se encontrar com Jesus.
A vida dele ia ser transformada. Podemos entender é que quando Deus ele tem algo na nossa vida para fazer por você, para fazer por mim, não importa o tempo, não importa o que tu vai passar na tua vida, não importa. Se Deus ele tem um propósito na tua vida, ele vai se cumprir. Não tenha dúvida disso. Vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Aqui no verso 15, glória a Deus. No verso 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Oh, glória! Ou seja, aquela cidade onde ali Jesus chegou para ali fazer, né, um encontro com aquele homem, aquele povo, aquela sociedade, aquela cidade não valorizava a vida daquele homem. Eles não valorizavam. Eles davam mais valor aos porcos do que uma vida. Eles davam mais valor aos porcos do que uma vida. Aquele homem foi liberto. Aquele homem foi sarado. Quando eles souberam que aquele homem foi sarado, foi curado, aqueles porqueiros, eles saíram, foram até a cidade, saíram espalhando a notícia, e ali eles chegaram furiosos, porque aquele homem foi curado. Só se preocuparam com os porcos, e não com aquele homem que vivia ali na cidade, o povo com medo, corria com medo dele, tinha medo dele, o homem que apavorava todo mundo, o homem que quebrava tudo. Aquela sociedade, aquele povo podendo ter glorificado a Deus por aquele milagre, eles ficaram furiosos. Ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus tinha feito um milagre na vida daquele homem. Valorizaram mais os porcos. Os 2.000 porcos que caíram, que entraram dentro dos porcos e morreram. Só dava valor mais aos porcos e ao dinheiro, porque eles pensaram nisso, no lucro. Pensaram no que eles iam perder. Perderam. Ou seja, se nós formos ver hoje em dia, né, no meio da nossa sociedade, também existe muitas pessoas desse jeito, que não valoriza a vida humana, que não valoriza os milagres que Deus faz na vida de alguém. Que nós formos ver muitas pessoas hoje, que nós formos olhar, até mesmo para esses políticos que nós vemos aí, eles só se preocupam em ganhar dinheiro. Só se preocupa no seu bem-estar. Não olha para uma população, minoria, aqueles pobres que precisam de ajuda e necessidade, que a gente muitas vezes vê aí. Quando tem uma chuva que alaga tudo, que muitos perdem as suas coisas, perdem casa, perdem tudo. Onde é que estão esses homens? Onde é que eles estão? Por que não há uma prevenção antes? Para que isso não venha a acontecer nunca mais. Não tem. Por quê? Porque não valoriza a vida humana. Não valoriza o quanto
aquelas vidas são valorosas, que são pessoas que estão ali, não porque elas querem, mas simplesmente porque elas não têm para onde ir, não têm recursos para ter uma casa boa, são obrigados a ficar ali. Mas o governo muitas vezes não se preocupa com isso, não se preocupa com a vida humana. E muitas vezes, quando eles dão, é porque eles estão tirando com as duas. É desse jeito. Nunca faz uma coisa que não seja premeditada. Tudo que fazem, se dão de um lado, tira do outro lado. E essa sociedade aqui é o que eles fizeram. Eles não valorizaram aquela vida que vivia sofrendo, que vivia ali, passando ali tudo, dias e noites, se rasgando. Eles preferiram valorizar todos os porcos que foram mortos. Para você ver. Glória a Deus. Mas Jesus libertou aquele homem. Jesus libertou aquele homem. Oh, glória. Para Jesus, libertou, ele deu roupas novas, né? Jesus deu um juízo para aquele homem mental que ele não tinha juízo, não tinha roupa, estava nu, não tinha noção de nada, aquele homem. Tudo que ele via, ele quebrava, ele não tinha noção daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava endemoniado, possesso de demônio. 6.000 demônios existiam dentro do corpo daquele homem. Ele não tinha noção. E por isso, aquele homem fazia o que fazia. Aí Jesus o vestiu. Coloca Isaías 61:10 para mim. Glória a Deus. Regozijai-me, muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como novo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Glória a Deus. Olha só, Jesus vestiu aquele homem. Aquele homem ficou preparado como se fosse para uma noiva. Olha só, deu roupas novas, vestes novas para aquele homem. Aquele homem se rendeu aos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram lá, aquele homem estava nos pés do Senhor e estava vestido. Porque é assim que Jesus faz. Jesus não faz nada que fique pela metade. Jesus, ele veste, dá roupa nova, cura, sara e deixa a gente no perfeito juízo. O que aconteceu com aquele homem. Glória a Deus, aleluias. Mas o que me chama muita atenção nesse texto foi que Jesus atendeu alguns pedidos dos demônios. Olha só. Eu acho muito interessante a Bíblia, que quando nós prestamos bem atenção no que o Senhor quer falar conosco, a gente vai vendo algumas coisas, alguns detalhes, que nos renova cada vez mais. O interessante é que, a gente olhando para esse texto, Jesus atende alguns pedidos dos demônios, que foram 4 pedidos. 4 pedidos.
O demônio diz para ele: não nos atormente. Olha só, não nos atormente. Se eles eram os bobos atormentadores, ele diz: não nos atormente. Porque Jesus, ele é atormentador dos demônios, aquele que não faz parte com Deus. Esse foi o primeiro pedido. O segundo: não nos mande para o abismo. Esse foi o segundo pedido. O terceiro: não nos mande para fora do país. O quarto pedido: não nos mande para... Não, o quarto pedido, ele diz: nos mande para a manada de porcos. E o interessante é que Jesus atendeu todos esses pedidos. Ele atendeu os pedidos do demônio. Glória a Deus. E também teve mais outro. Foi o pedido dos gadarenos. Eles pediram que se retirasse da terra deles. Jesus simplesmente entrou dentro do barco e foi embora. Glória a Deus, né? Jesus entrou dentro do barco e foi embora. Mas Jesus, ele rejeitou o pedido daquele homem que foi curado, que foi sarado, que foi renovado. Veja só que interessante. Jesus atendeu o pedido dos demônios, dos gadarenos, mas rejeitou o pedido daquele homem que quis entrar dentro do barco, seguir a Jesus, levar o evangelho junto com o Senhor. Jesus o negou. Aqui no versos 19, Jesus, porém, não nos permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Ou seja, Jesus, quando curou aquele homem, quando sarou aquele homem, e quando os gadarenos pediu para que Jesus fosse embora, Jesus deixou ali um missionário. Jesus deixou um homem ali que ele tinha uma tarefa de pregar o evangelho para 10 cidades. É tanto que ele fala aqui. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Ou seja, ele saiu pregando o evangelho àquela cidade. Ele tinha um compromisso de pregar a palavra do Senhor. É por isso que Jesus rejeitou que aquele homem fosse com ele. Porque aquele homem tinha um propósito na vida dele. Aquele homem tinha que pregar a palavra e tudo lá onde ele estava. Aquele homem teria que ser exemplo para a casa dele. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que começar primeiro o nosso ministério pela nossa casa. É pela nossa casa que as pessoas irão conhecer quem nós somos. E aquele homem precisava passar por essas etapas. Ele precisava pregar para aquelas 10 cidades, levar o evangelho, que não ia ser fácil. Não ia ser fácil ele sair pregando o evangelho para aquelas 10 cidades. Ou seja, ele tinha uma grande tarefa. Jesus não pensou só naquele homem quando ele chegou naquela cidade para libertar aquele homem. Ele pensou nas 10 cidades também. Ele pensou o quanto as pessoas seriam salvas ali naquela cidade. Através daquele homem, através do testemunho dele, através do que Jesus fez na vida dele. E aquele homem ia ser uma bênção. O testemunho dele ia ser poderoso. Ali na vida daquele homem ali, foi uma libertação poderosa. Aquele homem, ele ia ter um poder tão grande de levar a palavra do Senhor naquelas 10 cidades. Ali ele ia ganhar vida, ia salvar vida, ia curar pessoas através do nome de Jesus.
do que Jesus tinha feito na vida dele. Ou seja, Jesus, quando ele tem um propósito na minha, na sua vida, não importa, na nossa caminhada, até Jesus voltar, não importa, ela vai se cumprir. Se cumpriu na vida desse homem. Esse homem foi sarado, foi curado. Esse homem, ele tinha 6.000 demônios dentro do seu corpo. Só quem tinha poder para tirar esse demônio era Jesus. Só Jesus. E assim, também nas nossas vidas, só quem tem poder para transformar, para nos dar uma vida, uma caminhada, é Jesus. E assim aquele homem foi sarado, foi curado, e foi uma bênção para aquele povo. Ou seja, podemos entender que nessa noite, se houver alguém com alguma necessidade, algum problema, um coração angustiado, necessitado de algo de Jesus, pode ter certeza que o Senhor, ele vai chegar na hora certa no teu coração. Na hora certa. Porque o nosso Deus, o Deus que livrou esse homem, que atravessou o mar, que enfrentou a fúria do mar, que enfrentou aquele homem que estava possesso de demônios, que ninguém poderia dominar, que ninguém poderia segurar, que ninguém poderia fazer nada. Mas Jesus pode. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.